Deixa eu voltar agora para o tema research, que a gente acabou entrando muito no mercado em si, porque é um tema fascinante também, mas deixa eu continuar caracterizando o que é a área de research. Tipo, eu perguntei para você primeiro qual era o escopo da área de research. Agora eu queria saber qual é o seu escopo enquanto head dessa área. Ou seja, essa área é só você, então, Desculpa, calma, Leto, não tá consegui te ouvir, falhando, acho que né? deu uma travada. Apareceu aqui que minha internet está travando, voltou? Voltou, tô ouvindo agora, pode falar. Boa. Queria saber qual é o seu escopo enquanto head da área de research, porque o que a área de research como um todo faz, eu entendo. Agora eu queria saber o que você, Cauê, faz nessa área. Ou seja, tem outras pessoas, você coordena time, vocês fazem reuniões, você coordena, ó, você olha isso, eu olho aquilo e depois a gente conversa. Como é a estrutura interna e o que você coordena nessa área? Bom, nessa área de research eu fico responsável pela pesquisa em si, certo? Então eu fico responsável por fazer a pesquisa, escrever o material e desenvolver todo o estudo. Dentro do Blockchain Research, nós temos outros indivíduos, mas eles não ficam diretamente ligados com o processo de criação de conteúdo, com o processo de criação de material. São mais indivíduos que estão focados na área de performance, de anúncios, de marketing, de relações públicas. Então, a gente tem um time que é o time do Block Trends, no caso, e eles estão focados nas áreas paralelas ou nas áreas limítrofes ali do escopo do que seria o Block Trends em si. Então, nós também temos lá dentro do Block Trends uma área de jornalismo, no caso, que nós somos primariamente um portal de notícias, e aí, dentro do portal de notícias, essa área de research, onde todos nós meio que dividimos ali o espaço como um todo da empresa para a área, o portal de notícias e para o research, mas a área de pesquisa e desenvolvimento de material mesmo, eu faço diretamente sozinho. Então, no caso, essa parte de pesquisa e produção e etc., é basicamente eu, e a gente vai estar provavelmente aí, para esse ano, provavelmente não, esse ano a gente vai estar expandindo o nosso tamanho no que diz respeito a conteúdo, a material, e isso vai de acordo, galgando, obviamente, tanto com o amadurecimento do mercado, o sentimento do mercado como um todo, e com também o nosso nível de crescimento em relação à quantidade de assinantes, quantidade de clientes. Então, a gente vai provavelmente, eventualmente, crescendo, expandindo à medida que tanto o mercado expande, quanto o nosso alcance como marca e o nosso alcance em nível de clientes vai aumentando também. Cara, maravilha. A gente nem combinou, mas você acabou fazendo a ponte para a próxima pergunta, que é o que você recomendaria para alguém que quer se envolver na área de research? Porque, assim, não tem um diploma específico que você é researcher, que você é pesquisador. Tipo, eu não sei a sua formação, eu fiz geologia. Tem um cara que trabalha na Arthur comigo que tá na área de conteúdo, mas querendo ou não, conteúdo research tem um quê de semelhança, que é formado em relações internacionais. Então, assim, não tem um caminho tradicional. Então, sei lá, primeiro, o que que você se formou, o que que você fez e o que que você recomendaria do seu processo, o que você acha que faz sentido recomendar para alguém? Eu sou formado em Negócios e Comércio Internacional, me formei em Portugal, então existe em Portugal um curso que une, como se fosse, tipo, sabe o curso que tem no Brasil, Arquitetura e Urbanismo, que são basicamente dois temas similares, e eles juntam num curso só. Aqui em Portugal tem Negócio, que seria basicamente administração ou algo similar a isso, e Negócios Internacionais, que no Brasil seria basicamente comércio exterior. Então é meio que a junção desses dois cursos, e eu fiz Negócios e Comércio Internacional, então isso foi positivo para mim, no sentido de que dentro da faculdade eu estudei bastante sobre o mercado, né? Estudei bastante sobre economia, e isso veio trazendo também essa perspectiva até do porquê eu fazer o meu research focado muito mais na parte econômica da compreensão do Bitcoin. Então, o research que nós produzimos é focado nessa parte de compreensão macro e compreensão da economia da rede Bitcoin, justamente por conta também de eu ter vindo de ter estudado economia, estudado negócios, e o meu background em termos profissionais é justamente com isso, comércio internacional. Então trabalhei com exportação na Europa e tudo, então também me ajudou a ter uma compreensão um pouco mais generalizada
do mercado macro, de como é que funciona bens, como é que funciona matérias-primas, exportações, como é que os estados utilizam o câmbio, etc, etc. Mas isso não significa absolutamente nada. Porque qualquer pessoa pode ser um psicólogo, pode ser qualquer coisa, basta que você tenha interesse e de pesquisar e tenha interesse em compreender o Bitcoin. Então, a minha dica, basicamente, para quem quer trabalhar na área de research, cara, é estudar. A única coisa que você precisa saber é estudar, porque o research é basicamente o processo de investigação, tratamento de informações e depois explicação dessas informações. É basicamente assim que funciona um research, e aí você vai de researches mais avançados utilizando estatística, perguntas, estudos de mercado, no sentido de fazer questionários, você pode fazer isso aí recolhendo amostras, sejam de mercado, ou no sentido econômico, ou no seu caso, seja de mercado, seja de uma amostra de um solo, ou coisa assim. Então, basicamente, um research aqui, voltando para a nossa área, voltando para o Bitcoin, seria basicamente recolher amostras do mercado. E o que é que seriam essas amostras do mercado? Seriam justamente eventos específicos do mercado, eventos de alta volatilidade, ou um evento de uma transação de Bitcoin, ou alguma liquidação no mercado futuro, ou alguma empresa que quebrou, procurar esses eventos, que seria a amostra. Aí, no momento que você colhe essa amostra, você vai passar por estudo. Então, você vai tentar entender tudo que aconteceu ali, de A a Z, de cima a baixo, de fora a dentro. Então, você vai tentar entender o máximo que você conseguir daquilo ali, e aí depois você vai tratar esses dados de forma sucinta, porque quando você fizer isso de forma muito grande, que é uma coisa que eu me encontro, até um desafio, até hoje para mim, é que eu faço às vezes análise tão profunda que a quantidade de material que eu reúno não condiz com eu falar sobre isso, porque se eu fosse falar sobre isso, basicamente eu teria que escrever um TCC, né? Então eu às vezes recolho tanta informação que eu preciso depois fazer esse tratamento e retirar, lapidar tudo aquilo que pode não ser tão necessário e tentar focar naquilo que é mais necessário. E a última parte é depois tentar trazer ao mundo, ou tentar trazer para outras pessoas esse conteúdo. É basicamente esse o processo de todas as pessoas que eu conheço que trabalham com research. Eles te pegam uma amostra de um evento específico, estudam aquele evento específico, tratam aquele material colhido para deixar ele de forma mais apetecível, mais compreensível para outros indivíduos, e depois publicam esse material. Isso você pode fazer no Twitter, no Instagram, no YouTube, em qualquer lugar. Eventualmente, se essa sua capacidade de compreensão do mercado for se tornando mais aprofundada e mais solidificada, você poderá vir eventualmente a trabalhar com research, ou trabalhar com pesquisa e análise de Bitcoin, ou de mineração, ou de qualquer outra coisa que você... Isso pode ser aplicado para outros research também. O que eu concordo com tudo que você falou, vou só adicionar que é aquela coisa, tipo, a pessoa precisa ser muito curiosa. Eu acho que essa é uma característica inerente, porque estudar é uma coisa que pode ser uma merda ou pode ser muito legal. Depende se você gosta do tema, sabe? Se é um tema que te engaja, que não é uma tortura. Eu lembro que eu, tipo, sei lá, ao longo da faculdade, ao longo do colegial, estudar era uma tortura para mim, sabe? Eu não aguentava. Tipo, o Bitcoin foi a primeira coisa que realmente estudar não tem atrito, não cansa, assim. Então é isso, eu diria que querer ser pesquisador é uma coisa que, não vou falar que é uma vocação, porque eu não sei se eu acredito nisso, mas é algo que tem a ver com traços de personalidade específicos. É que nem um vendedor. Um vendedor precisa ter traços de caráter de personalidade específicos. Eu seria um péssimo vendedor. Eu vou dar uma explicação técnica, eu não vou tentar fazer a lábia, enganar o cara, eu vou ficar com uma vergonha alheia de mim mesmo. Tem uma galera que é muito boa na arte de negociar e você entende, tipo, é importante saber vender, mas eu não sei. E é isso, tem coisas que são características de personalidade que eu acho que um pesquisador, um researcher, tem umas características muito específicas de gostar de digerir um tema, de estudar, sabe, tipo, se aprofundar mesmo, não é uma pessoa que geralmente fica no superficial, uma pessoa que desenvolve um hiperfoco e sempre entra de cabeça e se aprofunda, assim, né? Eu acho que eu faria esse complemento.
Não, totalmente. Eu acho que até não só a curiosidade, mas a capacidade de questionar, né? Então, assim, quando você é um indivíduo que questiona tudo aquilo que é por padrão não questionável, né? Então, aquilo que é de informação que você enxerga e já vem trazida para você, e você tem interesse em saber o porquê daquilo aconteceu, como aconteceu, de onde aconteceu, é justamente aí que nasce o feeling de você ser um bom pesquisador ou ser um bom researcher, né? Então, se você ter o feeling de achar que aquilo ali pode ter algo mais que você não entendeu como um todo, é justamente aquilo que vai te fazer desenvolver uma pesquisa ainda mais elevada, né? Tanto na parte de curiosidade e tanto quanto na parte de você querer explicar as coisas para os outros também. Eu acho que um research acaba passando também por esse perfil psicológico de explicar, né? Eu não me colocaria completamente no perfil psicológico de explicador. Eu sei que tem gente fenomenal, tipo, tem gente que lê um texto de sei lá, 5, 6 parágrafos, e se você pedir para ele passar 1 hora explicando aquilo, ele vai te falar 1 milhão de coisas que ele consegue explicar bem vocalmente. Eu acho que a minha parte, eu particularmente, eu tenho mais a questão de questionar tudo aquilo que vejo e tentar compreender o que está por trás daquelas coisas, do que a parte da explicação. Essa parte da explicação eu meio que vim forçar a aprender e desenvolver posteriormente, né? Então, às vezes você não vai nascer um researcher, você não vai chegar e falar assim, porra, agora eu vou fazer um conteúdo de research massa. Não é assim, você vai passar por um processo e vai, tipo, vai ler, e depois você vai ter coisa que você vai ler e ninguém vai entender nada, e aí até você lapidar, então não só a questão de você ter algumas características inatas na sua personalidade, mas também a sua vontade de lapidar aquilo que você não tem ou que você tem menos, né? Então, a sua vontade de querer evoluir como indivíduo também é muito importante nesse ponto. Não, sem dúvida, cara. Você falando isso, eu penso que uma coisa que eu sempre procurei fazer no Bitcoin é traduzir a informação numa linguagem que um leigo entenda. Porque a gente tem muito jargão. E, tipo, querendo ou não, eu venho da geologia. E, tipo, você acha que o Bitcoin tem muito jargão, a geologia tem muito mais jargão. Então, tipo, como você vai explicar para o seu pai, para sua mãe, para sua namorada qual é o tema do seu mestrado? Qual é o tema do seu doutorado? É sabendo ser didático, é sabendo traduzir a informação de uma maneira que seja acessível para a pessoa, sabe? É mostrando o macro em vez de se perder no micro, sabe? Tem muita gente que tenta explicar o detalhe sem explicar o plano geral antes, por exemplo. Você vai aprendendo a comunicar, e isso tem muito em quem gosta de ler livro de divulgação científica, eu sou uma dessas pessoas. Então tem muito isso de, sabe, você começa explicando com um exemplo, com uma anedota, com uma metáfora, e aí você aterriza no conceito que você quer chegar. Mas é isso, é um negócio que você vai trabalhando e você vai lapidando. E se eu leio o texto que eu escrevi há 3 anos atrás, 2 anos atrás, meio que eu quero me bater, assim. Eu penso, nossa, dava para ter explicado isso tão melhor e eu não expliquei. E acho que é uma constante, assim, porque é o que você falou, a gente nunca está pronto e a gente sempre vai lapidando. Deixa eu te fazer agora umas perguntas sobre indicador. Fazer duas direto, que são as quase últimas perguntas da pauta. Que é o seguinte: quais são os seus indicadores favoritos? E tem algum indicador que você utiliza mais para embasar suas decisões de investimento? E isso pode não ser sinônimo, pode ser um indicador que é favorito porque você que desenvolveu ou porque você acha muito interessante, mas na verdade, sabe, é só uma curiosidade. Então, não sei, são a mesma coisa? Não são? Qual é o seu favorito e qual é o que você mais usa? Eu não tenho indicador favorito, isso é até curioso, porque quase todos os locais onde eu fui mais recentemente, ou fazer live ou participar de alguma coisa, quase todo mundo faz sempre essa pergunta, né? Tipo, de ter indicador favorito e tal. Eu acho que se você tiver um indicador favorito, você tá indo no caminho errado, tá? Porque não tem isso de indicador favorito, cara. Todos os indicadores, eventualmente, uma hora vão falhar e você precisa saber compreender como substituir aquela informação que está falha por uma informação menos falha ou mais assertiva, né? Então, você nunca deve se prender a um único indicador achando que aquele ali é o que vai prever todo o mercado nos próximos 50 anos e você vai tá feito, não precisa fazer mais nada. Isso não existe. Então, o meu dia a dia é um processo de encontrar novos indicadores e de solidificar teses
teoria sobre os indicadores que eu já utilizo. Então, mas existem alguns que são obviamente melhores, que são alguns que são mais assertivos, ou que têm um histórico mais assertivo, de mercado como um todo, que seria basicamente o SOPR, quantidade de rodas de longo prazo em prejuízo ou em lucro, quantidade em si de moedas em rodas de longo prazo e quantidade de moedas em rodas de curto prazo. Eu gosto muito de olhar também indicadores do mercado futuro, que hoje é um peso muito grande para o mercado do Bitcoin, que tem um peso significativo para a precificação do ativo, e aí eu olho funding rate, eu olho open interest, eu olho nível de alavancagem estimado, então tem sempre essas questões de estudar também outros indicadores fora da rede, né, que estão ali dentro da negociação do Bitcoin. Eu gosto de observar também as movimentações de carteiras mais antigas, então quando uma carteira antiga faz alguma movimentação, aí já não é um indicador, é basicamente uma informação, não, um dado bruto ali da rede, é basicamente uma movimentação que aconteceu de uma moeda que está imóvel há tanto tempo. Então, às vezes, é importante a gente observar quando moedas antigas estão se movendo. Eu gosto de observar também, vamos lá, volume de transações, eu gosto de observar. E aí, quando eu falo de volume de transações, e todos esses indicadores que eu estou falando aqui, eles têm basicamente subvariações. Então, digamos que um indicador de volume on-chain, ele pode ter 20 formas de você observar o volume chain. Você pode observar o volume chain em dólar, você pode observar o volume ajustado para retirar as movimentações de menos de 24 horas. Então, existe uma quantidade muito grande de informações que você pode fazer dentro de um único indicador. Mas, em linhas gerais, para não falar 20 milhões de indicadores, eu vou falar assim. Eu gosto de observar atividade on-chain, eu gosto de observar nível de lucratividade de algumas participantes, eu gosto de observar a saúde da própria rede como um todo, e aí eu estou falando de como está a mineração, de como está as transações ocorrendo, como está a mempool, etc. Aí já entra como saúde, e eu gosto de observar idade de participantes da rede. Então, participantes de mais longo prazo, participantes de menor curto prazo, e aí dentro dessas categorias aí existem vários indicadores, mas é basicamente essas categorias que eu divido a minha análise. E indicadores aí já mais específicos que eu gosto, não gosto, mas que eu estou mais observando de perto, nesse momento, são alguns indicadores que eu construí. Então, eu tenho esse Standard Deviation múltiplo, que é um que tem se provado bastante útil também. Eu tenho dois de lucratividade, que é o PNL, o Profit and Loss, o lucro e prejuízo realizado e não realizado na rede. Então, eu tenho um indicador que mostra a quantidade de moedas que já se moveram em lucro ou prejuízo, e um indicador que mostra a quantidade de moedas que estão paradas, não se moveram ainda, mas estão em lucro e em prejuízo também. Então, eu tenho uns 4 indicadores, mais ou menos, ou 5 indicadores, ou que são derivações de indicadores anteriores que eu construí, que eu hoje estou tentando completar um ciclo utilizando eles para, obviamente, como a gente sabe, a análise on-chain ainda é muito nova, ainda está nessa fase de desenvolvimento, e eu estou fazendo esse processo de investigação e acompanhamento desses próprios indicadores para saber como eles vão se comportar dentro de um ciclo inteiro. Então, eu construí esses indicadores mais ou menos no ano passado, no início do ano passado, dentro do bear market, no período do bear market, e agora eu vou observar como eles vão fazer, como eles vão se comportar durante essa transição de um bear market para um bull market, e como eles vão se comportar no topo do próximo bull market. Então, eu estou observando e eu tenho uma lista de indicadores meus para saber como eles vão se comportar dentro desse período, para saber se eles realmente são úteis e, a partir daí, fazer novas teorias, teorizar sobre essas informações que eu utilizo. Cara, você falou um negócio que eu concordo inteiramente. Eu lembro muito de ter lido um artigo na Harvard Business Review, acho que 2018, 2017, que é sobre análises multimodelos, que é basicamente o quê? Você levar vários modelos em conta, porque é isso, todo modelo tem um grau de resolução e todo modelo é falho de alguma maneira, sabe? Nenhum modelo é realista, nenhum modelo é perfeito, os modelos são só úteis. Então, se você sobrepõe, se você interpola vários deles, você vai ter uma resolução muito melhor para tomar decisões. Por exemplo, você vê a comida, você fica com fome, você cheira a comida, você sabe se ela tá boa ou não, você come, suas papilas gustativas falam o gosto, sabe? Tem vários
estímulos diferentes de dando a informação e te fazendo concluir o ato. Eu acho que analisar indicadores é a mesma coisa. A gente, na Disrux/Arthur, a gente faz a mesma coisa. A gente tem um modelo com, sei lá, a gente deve ter uns 10, 15 modelos e a gente coloca o valor justo do Bitcoin em cada um deles e pega a média de todos eles para realmente entender onde a gente acha que o valor justo está ou não, assim, sabe? Nunca é um indicador só, sempre é uma somatória